queridos, muito boa tarde. Segundo vídeo aqui desta terça-feira. Eu sou o Daniel Brown e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Peço para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações e sininho que tem aqui embaixo para você não perder absolutamente nenhuma novidade, né, desses próximos dias aí, desses dias que vêm sendo bem conturbados nos bastidores aí do Botafogo por conta da possível chegada de um novo comandante e dos próximos dias que também prometem ser bastante agitados em relação a essa troca no comando técnico do Botafogo. Portanto, você não pode perder nenhuma novidade aqui no canal. A gente está quase chegando aqui aos 29 mil inscritos, então é muito importante essa sua participação. Vamos lá. Seguinte, pessoal, se eu tivesse que definir essa terça-feira, né, eu diria que desde o início aí, mesmo do dia, né, na madrugada de segunda para terça, desde aquela postagem às 3 da manhã no portal do Fogão Net, né, da dúvida, né, sobre o esclarecimento de que é uma dúvida entre a contratação do Paulo Autuori ou a efetivação do Bruno Lazzaroni, a internet, né, por parte de quem acompanha o Botafogo pelas redes sociais, ela pegou fogo. E aí eu diria que foi um efeito de estafa em qualquer torcedor botafoguense, porque foi muita informação, muita indagação, muitas coisas que já aconteceram, estão acontecendo, podem vir a acontecer, né? Eu acho que isso daí já vinha, aliás, né, todo esse efeito de loucura, né, no comando técnico balançando, né, depois do jogo horroroso do Botafogo contra o Caxias, né, sob comando do técnico Alberto Valentim, né, ele acabando por ter uma grande campanha aí pela queda do treinador, e aí depois essa goleada sofrida pelo Fluminense desencadeou, né, totalmente nisso. Aí a gente viu alguns treinadores que não agradaram no mercado, vem a notícia de que não tem dinheiro, aí vem Paulo Autuori, que é um cara que já não está no mercado de técnico, né, pelo menos no Brasil, há um bom tempo. Aí surge a oportunidade do Lazzaroni, então tá tudo muito misturado. A gente tem que organizar absolutamente tudo aqui para fazer um tipo de comentário sucinto. Antes de começar, eu gostaria de dizer que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, rapaziada. O melhor aplicativo possível para você ter na palma da sua mão para saber absolutamente todas as novidades do mundo da bola nacional e internacional. O aplicativo que eu tenho, e eu vou dar uma dica para vocês. Vou colocar aqui o link na descrição. Vocês vão clicar no link, baixar o aplicativo que é totalmente gratuito. Lá vocês terão análise dos jogos, estatísticas, escalações antes das partidas, notificação de gol para o seu time favorito, seja no Brasil, seja na Europa, seja em qualquer lugar do mundo, atualizações aí sobre a janela de transferências. A gente sabe que a todo momento isso está a todo vapor, tanto no Brasil quanto fora dele, então o OneFootball, o link está aqui na descrição. Antes de começar a falar, né, mais uma vez a respeito dessa situação do Autuori, né, e tá realmente bombando, gente, eu gostaria de falar primeiro sobre a situação, né, e citando um exemplo do quão engessado o Botafogo tá. Por isso que a gente tem que comentar, analisar, né, aprofundar a pauta dentro de um contexto e não ser utópico. A gente viu aí que o Botafogo, o Fogão Net, ele soltou, na verdade foi o Bernardo Gentili, perdão, colunista do UOL, que soltou a informação de que o Cuca não quis nem ouvir uma proposta do Botafogo. A gente sabe que sempre que há uma queda de treinador, uma saída do comando técnico do Botafogo, o Botafogo vai lá e procura o Cuca, né? Por toda a mística que existe entre o Cuca e o Botafogo, né? Dele ter saído de uma maneira que não foi um adeus, ele sempre fala que gostaria de voltar um dia, a torcida tem um grande apego por ele, mas nos últimos anos ele tem recusado prontamente as propostas que chegam por parte do Botafogo e dessa vez ele recusou totalmente. Alguns dizem que é por questões pessoais, né, que parece que tem uma pessoa muito doente na família dele, né, então ele está preferindo ficar, né, no local dele, na cidade natal dele, que é Curitiba, então para resolver esses problemas pessoais, para ficar ao lado da família, né? Mas de qualquer forma, eu acho que o fato dele nem ouvir a proposta do Botafogo já evidencia uma coisa, né? Que o Botafogo ele realmente não é atrativo para o Cuca e para nenhum técnico de ponta no mercado neste momento, financeiramente falando, em termos de objetivo. E aí, galera, eu acho que isso realmente evidencia a situação completamente engessada de não ter, da falta de opções no mercado para aquilo que o Botafogo quer. O Botafogo ele quer um técnico que resolva uma situação de um time que já é limitado, de um time que tem os seus problemas, de um treinador que acaba de ser demitido depois de ter ido mal numa Taça Guanabara. Aí o treinador que vai assumir fala, opa, o cara foi demitido tendo vencido 3 partidas na Taça Guanabara, ele não viu que o desempenho estava ruim, mas aí isso pode acontecer comigo, eu posso ser demitido também em um mês, né? Então particularmente não vou colocar o pé ali, né? Além de toda a situação financeira, o Botafogo está querendo um teto aí, estipulando um teto teórico de 180 mil, que pode até ser menor,
né? Se depender aí desses treinadores aí que estão sendo especulados, o Lazzaroni não ganha nem perto de 180 mil. Acredito que o Autuori, voltando para o Botafogo, né, também não ganhe nem perto disso. E aí a gente tem que começar a organizar, galera. Eu vou tentar, primeiro, explicar tanto a parte daquilo que não está me agradando em toda essa situação da dança dos técnicos aí para assumir o Botafogo, quanto da parte em que eu compreendo algum tipo de situação, um comentário contrário em relação àquilo que eu expus aqui, em relação à minha opinião no primeiro vídeo que eu publiquei ali por volta das 7, 8 da manhã dessa terça-feira. Primeiro de tudo, gente, é claro que é completamente compreensivo, o Botafogo não tem dinheiro, por isso ele está muito engessado, ele vai ter que... foram 30 nomes especulados, o Botafogo vai em Paulo Autuori. Às vezes, desses 30 nomes, cara, o Botafogo não tem como arcar com salários, não tem como arcar com as pendências, não tem como pagar multa rescisória de jeito nenhum. O Botafogo não tem dinheiro nenhum na conta, gente. E aí, por isso, sobram alguns nomes. Mas o que me deixa um pouco indignado, né, é porque eu tenho certeza que não houve um garimpo completamente aprofundado na hora dessa escolha. Eu creio que pelo histórico, ainda mais nesse histórico de Mais Botafogo e agora do comitê que tem representantes, ex-representantes ou ex-apoiadores desse Mais Botafogo, é porque a situação de procura ela é a mesma. O Botafogo está sempre procurando pessoas, personagens que de alguma forma já estiveram ligados ao Botafogo, estão ligados ao clube de alguma maneira ou têm algum tipo de vínculo com alguém que está lá dentro. O Lazzaroni, por exemplo, já está no Botafogo e o Paulo Autuori, além de já ter sido treinador do Botafogo e treinador vitorioso, tem uma amizade muito grande com o Carlos Augusto Montenegro. Por exemplo, eu cheguei a expor no Twitter que eu, particularmente, acharia mais eficaz o Botafogo ir atrás de um treinador, por exemplo, no mercado alternativo estrangeiro. Não tem ninguém no país, hoje, no mercado inflacionado, nenhum treinador que agrade aos moldes do Botafogo ganhando nessa faixa aí de 50, 180, 200 mil. Então o Botafogo poderia garimpar no mercado de treinadores sul-americanos, treinadores estrangeiros. Daniel, mas não tem dinheiro, não ia adiantar de nada. Tenta, analisa uma lista, vê quais são os treinadores estrangeiros, contata e fala assim, a gente tem isso para oferecer, a gente não pode pagar multa rescisória, a situação do clube é essa. Não houve negociação com nenhum deles, aí beleza, aí você se agarra naquilo que é a salvação, aí você se apega ao comodismo, mas parece que a primeira solução já é caseira e não pode ser assim. Essa é a questão que me deixa indignado. Agora eu vou tentar entender um pouco o lado das pessoas, que discordaram no meu posicionamento. Porra, Daniel, você tá cornetando aí o Autuori, tá cornetando o Lazzaroni, são dois perfis diferentes, então o que você sugere? Já falei aqui minha sugestão, mas aí não tem dinheiro, o que você... Realmente, quais são as pretensões aí nesses seus comentários, Vamos lá. Eu, no último vídeo, eu cheguei até a dizer, que eu concordava, talvez, em relação numa comparação Paulo Autuori e Lazzaroni, eu tendia a preferir o Lazzaroni, mas a gente vai mudando de ideia, Não sei, eu realmente fico um pouco em cima do muro, Eu acho que existem aspectos positivos e negativos dentro do contexto, e em todo contexto vai ter isso, rapaziada, ainda mais num contexto completamente turbulento que hoje vive o Botafogo, não só hoje, nos últimos anos. O Lazzaroni, na minha opinião, poderia ser um cara com mais gás, com mais fome de trabalho, querendo mostrar serviço, como é a cartela desses novos técnicos aí que chegam. É um cara que já está no Botafogo há muito tempo, então entende do grupo, conhece os jogadores, entende como que vem sendo trabalhado, até em termos de bastidores, como tem sido feito esse trabalho do Alberto Valentim. Ele mesmo pode identificar uns erros de maneira mais clara e evidente por estar lá dentro há tanto tempo, mas o grande problema é que não é um técnico cascudo, não é um técnico experiente, e nesse momento, eu acho que todos os treinadores que por aqui passaram, pelo Botafogo passaram, e tiveram realmente esses problemas, além da questão técnica e tática, foram por conta de cancha, por conta de casca, não saber lidar com algumas situações que um técnico mais experiente conseguiria lidar. Aí a gente entra no Paulo Autuori. O meu questionamento, rapaziada, eu vou evitar ficar falando aqui a palavra ultrapassado, ficar falando que não se atualizou. Eu não tenho como dizer isso, eu não acompanho a fundo o Paulo Autuori no dia a dia, eu não sei o que ele estuda, eu não sei o que ele vem fazendo, eu não sei que curso ele vem fazendo, eu não sei o que realmente... onde ele vem se aprimorando para continuar, prosseguir numa carreira de treinador, Inclusive, não é o problema dele, não é o estilo de jogo dele,
né? Inclusive ele já deu algumas entrevistas em que eu pactuo muito com as opiniões dele. Hoje viralizou aí no WhatsApp uma entrevista em que ele fala do 4-4-2, que ele acha o time mais dinâmico com esse tipo de esquema, né? Que ele é contra esse apego, esse comodismo de técnicos brasileiros hoje pelo 4-2-3-1, né? Que é uma situação que ficou muito cômoda e realmente isso daí eu concordo plenamente com ele. Mas a minha única questão com ele não é que ele está ultrapassado, eu não sei se ele está ultrapassado, não é que ele é ruim, né? Não é que ele é velho, não é nada disso. Né? A minha questão com o Paulo Autuori é que em 2017 ele declarou que não seria mais treinador de nenhum time no Brasil. Ele declarou, tá? É uma declaração que ele deu e foi divulgada no Globoesporte.com assim que ele anunciou a sua saída do comando técnico do Atlético Paranaense no seu último trabalho no futebol brasileiro como treinador em 2016, né, e assumiu a gerência de futebol do clube. Aí ele saiu do Atlético Paranaense por problemas que ele teve de relacionamento por lá, depois ele foi pro Fluminense, saiu cedo por conta dessa questão de relacionamento, mesma coisa no Santos, e aí teve uma pequena aventura no Atlético Nacional, né, onde ele não foi nada bem, né, ele não foi bem no Atlético na Colômbia, né, por onde passou e pela equipe que treinou, inclusive foi eliminado depois de uma goleada acachapante, sofrida pelo Fluminense na Sul-Americana, o Fluminense do Diniz, no ano passado. O meu grande receio, né, é justamente esse. Se tem uma coisa que o Autuori entende, é de bola. Se tem uma coisa que o Autuori tem respaldo pela sua passagem completamente vitoriosa como treinador de futebol ao longo de todos os clubes que ele passou, foi campeão da Libertadores e Mundial pelo São Paulo, foi campeão brasileiro no Botafogo, né, treinou inclusive equipes do Japão, isso poderia ter alguma questão em que ele pudesse se beneficiar no contato com o Honda, mas o meu único medo, né, é que o Botafogo ele tá pegando o Paulo Autuori pela falta de alternativa, e aí o Paulo Autuori ele pode estar se aventurando nessa. E aí, na mesma forma que ele se aventurou no Atlético Nacional e não deu certo, rapaziada, ele pode acabar se aventurando no Botafogo e dar tudo errado. Assim como ele se aventurou no Vasco recentemente e não foi nada bem, se aventurou no São Paulo e não foi nada bem, preferiu a gerência de futebol e o cara tá aí ao longo dos últimos anos sendo gerente. A sua última passagem por um clube até 2, 3 meses atrás ele estava no Santos como gerente de futebol. O cara, sinceramente, abandonou um pouco essa figura de treinador de futebol desde o último trabalho dele no Atlético Paranaense, que não foi ruim, tá, gente? Vamos ser justos aqui também. Por mais que alguns contestassem o trabalho que ele fez no Atlético, lembrando que aquele time de 2016 que se classificou para a Libertadores era um time que ganhava todas dentro de casa na arena, né, e perdia praticamente todas fora. Né? Então foi um trabalho muito contestado por conta disso, mas ele alcançou algumas coisas bem interessantes com um time que não era nada, a folha salarial não era nada vasta, né? E também não tinha uma amplitude enorme de alternativas, então foi até um bom trabalho. Mas o meu medo é que isso aconteceu em 2016, nós já estamos em 2020, ele não treina uma equipe a longo prazo há muito tempo, teve uma aventura no Atlético Nacional da Colômbia e ao longo dos últimos anos pegou aí 3, 4 times para ser gerente esportivo, gerente de futebol na área da direção, né, do clube, né, que é muito diferente de você treinar a equipe, implementar métodos, né, colocar, escalar a equipe, é outra coisa, é completamente diferente. E outra situação que eu particularmente fico receoso, né, e é uma coisa que pode mudar a minha opinião, pode moldar inclusive a minha opinião sobre uma chegada dele ou não, é quem seria o auxiliar do Paulo Autuori. A gente sabe que hoje, né, principalmente para treinadores que já têm uma certa casca, né, que não vão ter tanto tempo assim para se atualizar, né, vão preferir ter um braço direito que seja muito estudioso. A gente viu um cara se salvando, dando a volta por cima na carreira nos últimos anos, na última temporada, por conta disso que foi o Luxemburgo, e nos últimos anos também o Renato Gaúcho. Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, na sua última temporada, né, em que treinou o Vasco da Gama, tinha como braço direito em termos táticos, né, metodológicos, estudiosos, né, em termos estratégicos, o Maurício Copertino. Foi um grande braço direito que hoje o acompanha, né, no Palmeiras nessa nova trajetória dele na carreira. O Renato Gaúcho tem a companhia do Alexandre Mendes. Inclusive, o Alexandre Mendes é muito responsável por toda essa campanha gloriosa, tem muito dedo nessa campanha absolutamente magnífica, né, em toda essa trajetória vitoriosa do Renato Gaúcho no comando técnico do Grêmio, com o título de Copa do Brasil, Gaúcho, Libertadores. E o cara que nos últimos trabalhos tem acompanhado o Paulo Autuori é o René Weber, né, que também é um cara, eu não sei em relação a atualizações, né, um cara na mesma faixa etária do Paulo Autuori,
né? Não sei realmente se é o cara mais adequado, né, em termos estratégicos, né? Vamos dizer, a cabeça pensante por trás da decisão final, né, de um Paulo Autuori que tem muito respaldo, né? Particularmente eu não sei se vai ser ele. Inclusive, no Atlético Nacional, o Weber não foi o seu auxiliar. Eu, particularmente, peço até desculpas porque eu não tenho a informação de quem foi o auxiliar brasileiro que foi para a Colômbia trabalhar com Paulo Autuori. Então, tudo isso tem que ser pensado, rapaziada. Pontos positivos, pontos negativos, o que a gente acha, o que a gente não acha, coisas que a gente não prioriza dentro da nossa opinião que devem ser lembradas aqui também. Então, tudo isso tem que ser colocado em ordem antes de uma opinião, principalmente uma opinião em um ambiente muito turbulento, que é o ambiente do Botafogo. E só para finalizar esse vídeo aqui, rapaziada, eu acho que é muito interessante a gente lembrar, né, que toda essa situação do Botafogo estar completamente engessado na hora de procurar um treinador e a gente tem que dar toda essa volta para resumir tudo, né? É uma coisa que poderia ser muito simplória, né, mas por conta de todo o contexto turbulento do Botafogo a gente tem que explicar milhões e milhões de vezes, né, que o problema ele vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Quando o Valdir Espinosa ele diz que o Botafogo quer um treinador que faça o Botafogo ser Botafogo de novo, eu tendo a concordar com o André Rizek no tweet em que ele fala, né, que a diretoria também, os diretores têm que fazer o Botafogo ser Botafogo de novo. Senão realmente não tem condições. E a gente sabe que ao longo desses últimos anos só trocam as figurinhas, só trocam as cadeiras, mas o Botafogo, né, foi até uma coisa que o Bebeto de Freitas falou, né, antes dele, infelizmente, nos deixar, o saudoso Bebeto de Freitas, que para mim foi o grande presidente do Botafogo nesses últimos anos aí, né, principalmente no início do século. O Botafogo ele não tem oposição política, as coisas elas vão trocando, né, e parece que são personagens que se incorporam na medida que as coisas vão acontecendo. Nesse último momento, para explicar o que eu estou falando, eu estou dando essa volta toda porque eu tendo a concordar com o que o Zé Fogareiro, né, postou há pouco no seu Instagram. O Mais Botafogo tinha uma cartela de vamos gastar pouco, porque nós temos uma cartela, né, de não dever, né, nós somos o clube agora que paga pouco, mas paga em dia, a gente quer ter uma boa relação, né, com os credores, com os trabalhadores, os funcionários do clube, só que com o tempo é mais do mesmo, né? Foi mais para alfinetar essa situação do Maurício Assunção que gastava o que não tinha. O Botafogo hoje gasta mal o pouco que tem e continua devendo. Por isso que eu vou falar a respeito do Ayrton. Ayrton que processou o Botafogo, colocou o Botafogo na justiça, pedindo praticamente 3 milhões de reais. O Botafogo está devendo pendências aí salariais, né, de 2014, 2015. A única coisa que ainda não está muito clara e que, na minha opinião, o Botafogo pode não pagar toda essa quantia. Na minha visão, o caso vai ser julgado e provavelmente o Botafogo vai ser condenado a pagar alguma coisa para o Ayrton, né? Mas a única coisa que eu acho que esse valor está exagerado, né, na medida em que eu acho que a questão judicial, né, quem for julgar esse caso, vai analisar que o Botafogo ele não teve tanta culpa na questão em que o Ayrton cobra salários até em 2018, né, do momento em que ele estava lesionado, se recuperando de lesão, na medida em que ele estava, em 2018 ele já estava recebendo, jogando, né, já era funcionário do Fluminense. Então eu acho que a única coisa em que o Botafogo pode ter razão aí é que essa quantia pode estar exagerada. Mas o Ayrton está cobrando aquilo que ele realmente deveria receber em relação a salários e o Mais Botafogo, claro, teve que arcar com isso e quem vai arcar com isso no fim das contas é outra gestão, agora o comitê de futebol, depois vai ser outra galera, vai ser a SA e obviamente quem sofre com isso é o torcedor, é você torcedor do Botafogo. Pessoal, vamos ficando por aqui. À noite, né, dependendo da situação, surgindo alguma outra novidade, alguma outra informação, a gente faz mais um vídeo. Se não, eu pretendo fazer uma live aqui com vocês no canal. Um forte abraço, se inscreva no canal, ative as notificações. Valeu!